O objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta, que para alguns pode ser desconhecido, mas muitos alunos me perguntam, às vezes eles me veem trabalhar na clínica com isso daqui e me perguntam, esse é o chamado lápis aplicador de amarrilho, ou lápis condutor de amarrilho, ou pura e simplesmente condutor de amarrilho. Alguns vão amar, outros vão odiar, né? Relação de amor e ódio, enfim. Mas eu acho sempre válido deixar uma dica. Às vezes eu uso, ou muitas vezes eu acabo utilizando em pacientes com dificuldade de abertura bucal, ou com boca muito pequena, ou então por ter os dedos um pouquinho mais avantajados, né? Enfim, estou passando aqui então para deixar a dica de como utilizar esse instrumental. Há um tempo atrás, esse lápis só poderia ser adquirido de maneira por compra no exterior, né? Não era nenhuma empresa fabricava no Brasil. Hoje já existem empresas, ou pelo menos eu sei do conhecimento de uma empresa que fabrica. Quem quiser pergunta depois que eu posso responder. Eu não gosto de citar nome de marcas para que ninguém fique preso a marcas e para que não haja nenhum tipo de conflito de interesse. Ele tem a sua ponta de aplicação, por onde passa o fio de amarrilho, tem a pontinha de ativação, que ela vai servir para apertar, para travar o fio de amarrilho após inserção na boca, ou ao redor dos bractes, como queiram. Tem o cabo, onde eu estou com a mão. Tem o parafuso. Esse parafuso aqui, conforme mais apertado ou mais frouxo, o fio nessa extremidade vai tender a deslizar com maior ou menor facilidade, apertando-se o parafuso ou deixando ele mais frouxo. Tem essa outra porção, que é chamado de carretel, que é onde vocês irão enrolar o fio de amarrilho. No centro dessa haste aqui, que passa ao centro do carretel, ela tem uma perfuração transversal. Então passa-se o fio de amarrilho pela ponta ativa, conecta aqui no carretel e começa a dobrar, como se fosse um carretel de linha mesmo. Estende, penetra pela ponta ativa e enrola um determinado segmento, uma determinada quantidade de fios ao redor desse carretel. Cada profissional tem predileção por um tipo de fio para fazer o chamado conjugado, né, ou laceback. Quase que via de regra, principalmente para bractes autoligados ou autoligáveis, como queiram, eu uso sempre o amarrilho ponto 30 milímetros ou 0,12 polegadas, como queiram. Principalmente quando se emprega torques ou quando vai usar os elásticos de classe 2 ou classe 3. Tem outros profissionais que preferem trabalhar com fios de amarrilhos mais finos, no caso aqui o ponto 20, né, ou 20 milímetros, como queira, né, 0,08 polegadas. Geralmente esse fio de amarrilho aqui, ele é utilizado para aqueles bractes de baixo perfil, né? Onde se inserirmos um fio tipo 0,30, vai ficar muito difícil conectar o elastique. E tem aqueles que preferem trabalhar também com um fio intermediário, o ponto 25 milímetros ou 0,10 polegadas. Enfim, isso é do gosto de cada um. Lembrando que quanto mais espesso o fio, maior vai ser o poder de travamento desse fio, mais justo vai ficar o conjugado vosso. Eu gosto muito de utilizar esse instrumental, sobretudo quando eu trabalho
com os bractes autoligáveis, né? Por conta da dificuldade de expressar os torques e até mesmo quando eu vou utilizar elástico de classe 2 de classe 3, por conta da falta de não ter um ponto de contato, né, de superfície entre o clipe ou a porta, como queiram chamar, tá? Não ter uma porta tão efetiva de travamento. E com isso fica um pouquinho mais difícil fazer a leitura de torques ou até mesmo do próprio fio, de um fio mais espesso. Não tem problema algum utilizá-lo nos bractes convencionais. Gosto mais de utilizar esse condutor de fio de amarrilho quando trabalho com os bractes autoligáveis, sobretudo retomando para quando eu faço aplicação de torques para fazer a leitura correta em bractes autoligáveis, ou então para usar elásticos de classe 2. Essas são as duas principais indicações que eu deixo aí para vocês. Quase que por via de regra, eu deixo o segmento de fio e começo a aplicar dos centrais para distal. Já vou puxando ele, exercendo uma certa pressão, passando em todos os bractes, conectando ao gancho aqui do meu tubo e na sequência eu vou voltar entrelaçando, formando o conjugado da maneira como vocês praticam na vossa clínica. Vou puxar um pouquinho aqui, mas sempre eu estou exercendo uma pressão para que ele fique mais firme ou mais estirado possível. Vou levando para o outro lado, prendendo meu amarrilho em todos os bractes, levando até o segundo molar aqui nesse caso. As bandas não estão cimentadas. E na sequência eu vou voltando, fazendo o entrelaçamento do conjugado. Aí, no momento de fazer o travamento, eu vou proceder da seguinte maneira. A hora que eu chego com esse fio aqui na região anterior, onde sobrou o outro segmento, eu posso enrolar ele nessa ponta de travamento. Aí eu vou apertar esse parafuso aqui, apertar bastante esse parafuso e vou começar entrelaço aqui a extremidade do fio que eu deixei, no segmento que eu deixei a mais, e vou começar a girar para que ele próprio dê o travamento no fio, como vocês podem, espero que estejam visualizando. Eu posso puxar um pouquinho mais, corto com meu alicate de corte de amarrilho, e para aqueles que preferirem podem ajustar esse aperto ainda com uma matê. Depois vem e corta. Se a gente fosse, lembrando que se nós fôssemos passar esse amarrilho, aqui no caso, ó, não passou nesse bracket, está com excesso de resina e não está parando nas aletas inferiores do bracket, tá? Tô tentando aqui, mas tá um pouco mais difícil. Na boca é mais fácil, viu, pessoal? Na boca é mais fácil. Lembrando que ao final, o importante
é eu ter o meu fio de amarrilho fazendo a função para qual ele foi empregado na boca, nos braques, que é o que? Estabilizar. Travo essa pontinha para não lacerar os tecidos moles do paciente. Dessa maneira. E aí eu posso aplicar os elásticos de classe 2, no caso se eu soldar um gancho no fio, ou no próprio gancho do canino, ou elástico de classe 3, vindo até os molares, enfim. Aí é do gosto de cada um. Naquele outro modelo havia excesso de resina, de super bonder para adesão do bracket, para aderência, eu vou fazer sobre esse modelo que tem brackets cerâmicos e brackets metálicos. Então, retomando, eu deixo um segmento do meu fio para eu poder travar ao final e começo, via de regra, entre os centrais e vou descarregando meu fio de amarrilho. No caso aqui, esse modelo está sem as bandas, mas o mais importante é ilustrar o modo como a gente faz. Note que eu estou passando, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma força para que ele fique justo, para que essa amarração fique justa. E vou levando para o outro lado. Espero que estejam conseguindo visualizar o procedimento. Aí eu deixo um segmento no fio, nessa extremidade. E aí eu vou usar a minha ponta aqui de travamento. Vou apertar o parafuso para que o fio não corra. Vou começar a dar o travamento, a fazer o travamento, a apertar. Vou começar a girar. Note que o fio de amarrilho está sendo tracionado, está sendo estirado. Depois é só eu puxar a extremidade, corto com meu alicate de corte de amarrilho. E para quem quiser, pode ativar ainda mais com uma mathieu. Lembrando de dobrar a extremidade na região anterior, para que não venha a lacerar os tecidos moles do paciente. Eu aplico sobre o fio metálico. Como aqui estava sem o fio, para poder ficar mais fácil de visualizar, note, ele foi descarregado ao redor de todo o ar, que o travamento foi feito na região central, entre os centrais aqui. Fica aqui a nossa dica de hoje, tá? Sobre o lápis aplicador de amarrilho. Estão conseguindo visualizar ele na íntegra aí. Então tem o carretel, onde eu dispenso o meu rolinho de fio, uma parte, né, do rolo de fio de amarrilho. O parafuso, para deixar mais estirado ou menos, para fazer mais força, para ativar mais na hora de descarregar o amarrilho. A ponta de aplicação e a ponta de travamento.
Espero que tenham gostado. Tá aí, mais uma ferramenta para o arsenal do ortodontista. Ou ame ou deixe, né? Enfim, façam como acharem conveniente ou pratiquem da maneira como estão habituados a fazer. Mas nosso intuito foi única e exclusivamente mostrar como se utiliza essa ferramenta na ortodontia. Um abraço a todos, até uma próxima.